Boa noite, sejam bem-vindos aqui à Filosofia da Educação. O meu nome é Marcos Alfonso Spies, né, eu sou professor de Filosofia aqui no nosso campus, né, de Uruaçu. Atualmente eu trabalho com duas disciplinas, estou lecionando duas disciplinas, que é a Filosofia da Educação na licenciatura, para vocês, e a Filosofia 2 nos cursos técnicos, né, dos integrados ao ensino médio. O que aconteceu, né, desde o início do ano na Filosofia 2? A gente iniciou lá em março, né, só para localizar os estudantes que estão ingressando agora, a gente iniciou em março a disciplina, e nós tivemos dois encontros, né, ela foi programada para acontecer somente na quinta-feira, nós tivemos dois encontros, né, e um desses encontros ainda foi uma reunião, né, que tinha acontecido com uma coordenação de apoio ao discente. Então, praticamente, a gente não teve conteúdo em março, né. A gente retornou, né, para o ensino presencial, para o ensino remoto, desculpem, muito recentemente, final de agosto, né. Então, a gente passou um mês apenas, que foi o mês de setembro, e durante esse mês de setembro, para vocês entenderem aí, né, os alunos que estão chegando durante esse mês de setembro, nós tivemos 4 encontros, efetivamente, com conteúdos, né. Os nossos conteúdos, então, eles estão divididos de duas formas. A gente faz os encontros síncronos, que são essas nossas aulas, uma vez por semana, e temos as atividades que são postadas no Moodle, né, e lá no Moodle vocês tem vídeos, tem textos, e tem algumas atividades para vocês me entregarem. Essas atividades, elas vão tanto valer um percentual da nota e um percentual da frequência na disciplina, né. A nossa disciplina, ela tem 72 horas, a gente não vai cumprir essas 72 horas aulas de forma síncrona, né, nesses nossos encontros aqui, então, por isso, faz-se necessário o repasse dessa carga horária para aquilo que a gente chama de atividade assíncrona, que são as atividades que vocês realizam aí no melhor horário que vocês acharem, à noite, de madrugada, durante o dia, final de semana, enfim, né, os horários que vocês acharem melhor, e há um prazo para entrega dessas atividades, que a princípio eu estou jogando tudo para o final desse mês, né, de outubro, né. Dito isto, me apresentando, eu sou o professor de filosofia Marcos, eu atuo no IFG como coordenador acadêmico também, então, eventuais problemas aí que vocês tiverem no curso, sejam eles de relação interpessoal com os professores, reposição de atividades, não está conseguindo acessar o Moodle, tá com problema de cadastro, enfim, eu sou meio que o Severino ali do departamento, eu meio que faço tudo um pouco, né, e se aquilo que eu não posso resolver, eu tento orientar a vocês procurarem os departamentos, né, ou os setores específicos do campus que vão dar conta de resolver o problema de vocês. Então, eu já fico à disposição, né, enquanto professor, mas também enquanto coordenador acadêmico do departamento, né, qualquer problema que vocês tiverem aí durante o curso, validação de disciplinas, dúvidas durante o curso, enfim, qualquer questão, né, não precisa ser um problema, mas qualquer questão que vocês tiverem e surgir dúvida, vocês podem me procurar, né, tem o meu e-mail lá nas aulas gravadas, depois eu passo os meus contatos também, tem o e-mail da coordenação, então só para vocês saberem, né, além de professor, eu estou trabalhando nessa área de gestão. A minha formação inicial, ela foi, na verdade, eu vou dizer aqui em Santa Catarina, porque hoje eu estou em Santa Catarina, né, eu cheguei essa semana aqui, então a minha formação inicial foi aqui em Santa Catarina, né, numa faculdade particular, uma faculdade na cidade de Brusque, no interior, né, meio que litoral também, aqui de Santa Catarina. Eu cursei filosofia, tendo terminado o curso de filosofia, eu me mudei para o Paraná, onde eu fiz o meu mestrado e o doutorado. Nessa mudança para o Paraná, eu mudei um pouco de área, né, então eu fugi um pouco da filosofia, era um curso que eu primeiro não gostava, quando estudava filosofia no ensino médio não gostava, depois me apaixonei, depois eu fugi dele, e agora eu voltei para ele para trabalhar com filosofia, então é uma relação aí bem, né, nem sempre de amor com a área, mas é uma relação muito gostosa.
Quando eu me mudei para o Paraná, para Curitiba, eu fiz o meu mestrado e o doutorado em antropologia, né, ou antropologia social, se vocês preferirem, mas é na área de antropologia. Se vocês não sabem, né, ou nunca ouviram falar de antropologia, a antropologia, ela é uma das áreas das ciências sociais. Então, basicamente, ela é um tipo de sociologia, mas ela inverte um pouco os métodos, né, ela tem outras teorias, mas ela juntando sociologia, antropologia e ciência política, nós temos aquilo que a gente conhece como ciências sociais. Eu fiz apenas o mestrado apenas na área de antropologia mesmo, né, foi bem específico, e foi focado principalmente no estudo da antropologia do direito, ou antropologia jurídica, como alguns falam, né? Então, eu sempre tive uma experiência muito próxima ao direito. Hoje sou estudante também de direito, então eu sinto na pele o que vocês estão passando aqui no ensino remoto. Hoje de manhã eu acordei 7 horas da manhã, porque eu tinha aula aí na UEG, na Estadual de Goiás, né, lá no curso de Direito. Então, assim, eu sei muito bem como que é cansativo, às vezes, esse movimento do ensino remoto. Então, além da graduação, né, dessa minha formação no mestrado e doutorado, eu fiz também na UFPR uma especialização em ensino de filosofia, né, e fiz um segundo mestrado no Instituto Federal do Paraná, né, que é a mesma rede federal nossa aqui, onde vocês... Então, eu, por um tempo, fui tanto professor quanto aluno do Instituto Federal. Eu fiz um mestrado em Educação Profissional e Tecnológica, né, que foi um mestrado que eu achei extremamente excelente, me tirou muitas coisas, né, muitas ilusões que eu tinha em relação à educação, né, me provocou muito a pensar a educação, e principalmente a educação que a gente oferece aqui dentro do Instituto Federal. Então, para vocês me conhecerem, essa um pouco a minha, né, a trajetória aí de formação acadêmica. Experiência profissional, né, eu tive um pouco em Curitiba, né, principalmente vinculado ao departamento de antropologia, né, dei aula como professor substituto lá no departamento para o curso de ciências sociais, e em 2016 eu entrei, né, então desde 2016 eu entrei no Instituto Federal aí no campus Uruaçu. Passei no concurso em 2015, não conhecia Goiás, né, estava em Curitiba, não conhecia Goiás, fiz toda a prova e a seleção em Goiânia, e eu fui conhecer Uruaçu, né, quando fui assumir, né, a cadeira de filosofia aí no campus. Desde então, tenho me apaixonado bastante pela cidade, exceto pelo calor, né, então isso a gente sempre discute, mas a cidade, assim, foi sempre muito receptiva, fiz muitas amizades, e eu gosto de ficar aí. A gente tem um problema, vocês vão perceber isso, que alguns professores não gostam de ficar, né, na cidade, porque é muito longe, né, de centro urbano. Eu tenho gostado bastante, né, e eu adoro, então, trabalhar aí dentro do campus com vocês. Então, um pouquinho essa minha experiência, né, e eu, assim, né, Ana Kessa, eu não posso nem reclamar, porque eu vim essa semana aqui para Santa Catarina para fazer um pequeno tratamento de saúde. Eu pensei, nossa, aqui vai estar muito frio, vou aproveitar e tal, e hoje está um calor do cão, assim, né, 33 graus, assim, rachando. Então, estou decepcionado. Espero que nas próximas semanas, né, faça aí um pouco de frio. Mas assim, gente, então, a disciplina, né, vamos lá, a nossa disciplina aqui, né, a filosofia da educação, como que eu tento organizar ela, né, só para vocês visualizarem, assim, né, o que a gente discute em filosofia da educação. Eu já falei para os, né, os meninos e meninas que a gente já estava discutindo antes, eu não gosto dessa disciplina no primeiro período do curso de licenciatura. Né. Se vocês observarem outros cursos de licenciatura, a disciplina de filosofia da educação, ela geralmente está lá no segundo, terceiro ou mesmo quarto período, né? Por quê? A filosofia da educação, grosso modo, se a gente for querer falar, ela pega a educação como um objeto de reflexão,
Perfeito? Então, assim, é como se, por exemplo, a gente tem biologia, ou melhor, a gente tem a química, né? O que é a química? Vocês pegam determinados objetos, né, determinadas substâncias, enfim, matéria, átomos, enfim, e isso é o objeto, e vocês vão construir teorias e vão estudar. A filosofia da educação é isso, ela pega a educação, ou seja, ela vai pegar a questão educacional, que vai envolver educação formal e não formal, processos psicológicos e cognitivos de aprendizagem, processos de conhecimento, né, instituições educacionais. Então, ela pega todo esse conjunto da educação, que não é só essa coisa aqui de sala de aula, né, então ela vai pegar isso e vai problematizar né, a partir de perspectivas filosóficas. Só que, para isso, a gente precisaria ter, no mínimo, 2 disciplinas antecedendo a filosofia da educação, né, a meu ver, né, um posicionamento meu, mas né, e eu acho que de outras pessoas que formularam outros currículos, que é a disciplina de História e a disciplina de Sociologia da Educação. Né? A disciplina de História e Sociologia da Educação, vocês teriam contatos com processos históricos educacionais, com períodos históricos, né, e por exemplo, vocês teriam contato, né, como que surge a educação formal, qual que é o conceito de escola na Grécia Antiga, qual que é o conceito de escola no período medieval, né, na sociologia, por exemplo, né, qual que é o conceito de educação para um grupo indígena, né, qual que é o conceito de educação, né, para ciganos, enfim, né, então, você tem toda aí, né, para os movimentos sociais, o que o movimento social entende por educação, e a partir disso vocês teriam mais elementos, né, para a gente trabalhar aqui na filosofia, né, o nosso objeto, que é a educação. Então, tendo esse problema, né, que é um problema, né, da disciplina estar no primeiro período, eu tento fazer ela em 2 momentos. A gente tem 2 grandes blocos, assim, né, se vocês quiserem imaginar, são 2 grandes momentos que a gente pode, que eu tento meio que distribuir isso por bimestre, né? Então, nós temos o primeiro e o segundo bimestre. No primeiro bimestre, a gente trabalha com um bloco de discussão, no segundo bimestre, a gente trabalha com outro bloco de discussão. Quais blocos são esses? Né? E hoje a gente começaria, né, ou vai tentar começar, né, pelo menos apontar a direção para o segundo bloco, ou seja, vocês, né, aí o Antônio, né, a Cleidiane, o Thales, vocês estão chegando já direto no segundo bloco, né, e eu quero então só falar um pouquinho desse primeiro bloco, para depois vocês entrarem no Moodle, e as minhas aulas estão todas gravadas referentes a esse primeiro bloco. Qual que é esse primeiro bloco de discussão que eu faço para não chegar direto, né, como que se diz, né, tacando fogo, assim, né, ou atirando a queima-roupa, teoria filosófica sobre educação, né. Esse primeiro bloco, a gente fez uma discussão, basicamente, sobre conceito de educação, o conceito de trabalho, né, então são 2 grandes conceitos, né, e pensar eles em relação, né, como que educação e trabalho se relacionam. O que tem a ver o trabalho com isso, professor? Né? Depois, quando vocês pegarem os textos e as minhas aulas que estão gravadas, a gente vai ver que educação é muito mais do que um processo escolar. Né? Vocês não aprendem apenas na escola, né? Vocês aprendem as coisas, às vezes, muito mais na prática. A gente não tem essa ideia, né? Lá no trabalho de vocês, né? Na família, né? Com os amigos, fazendo as coisas que a gente aprende a fazer. Então, a gente tem um pouco esse processo, né, de prática para você fazer o aprendizado. E o conceito de trabalho não é emprego, né? Eu já sempre bato nessa tecla. Trabalho não quer dizer emprego. Emprego é trabalho? É trabalho. Mas nem todo trabalho vai ser um emprego. Então, por exemplo, né, vamos cogitar aí, vou pegar a Amable de exemplo. A Amable tem uma filha, ela tem que cuidar da filha. E isso dá o quê? Um trabalho. Né? Ela vai receber por isso? Não recebe, né? Então, assim, ao contrário, às vezes ela vai ter despesa para pagar, né, e para cuidar, geralmente, né, ter filho é caro, então, além de ela não receber, ela vai ter que desembolsar um dinheiro aí para fazer o trabalho dela, que é cuidar da filha. Ou então, a gente pega aí, vocês estão nas disciplinas, né, estão na minha disciplina de filosofia da educação, estão fazendo, né, acho que a disciplina de introdução à informática, enfim.
Quando o professor passa uma atividade, vocês conversam entre vocês, tem o trabalho da disciplina tal, né? O que é esse trabalho? É uma atividade. Então, toda atividade humana, né, tudo aquilo que a gente faz sobre o mundo, né, isso que a gente está fazendo aqui, né, eu dando aula, é um trabalho e é o meu emprego, né, mas para vocês também é um trabalho, né, para vocês também é uma atividade que despende tempo, que vocês, apesar de não estarem em atividade, né, biológica, física, que tem, né, produzindo algo concreto, que foi uma discussão que a gente fez em uma das aulas, qual que é o tipo de trabalho que a educação se configura, né, mas é um trabalho, né, cansa, né, vocês ficam cansados, precisa de um esforço, às vezes, de motivação, nem sempre é prazeroso estar em sala, então, assim, isso a gente tem muita consciência, mas ele é um trabalho, né, ele é um trabalho que ele tende a fazer com que vocês vejam o mundo de outras perspectivas, né, então a gente discutiu nesse primeiro bimestre, né, esquecendo as nossas aulas presenciais, 4, né, encontros ou 4 que eu coloquei dentro do Moodle, unidades de discussão, né. Eu vou tentar projetar aqui o Moodle para vocês, só um segundinho, vamos ver se eu consigo fazer isso. Compartilhando, né. Compartilhou, né, pessoal? Vocês estão conseguindo visualizar aí o Moodle de vocês, né? Deixa eu Sim. aqui só para vocês entenderem. Então, a gente fez, vejam, eu dividi para cada semana uma espécie de unidade, né? Uma unidade de discussão, uma unidade temática, um eixo de discussão, como vocês quiserem discutir melhor. A primeira unidade, né, foi pensando a educação em tempos de pandemia. E daí aqui eu já vou comentando o que aconteceu e vou comentando para os alunos novos o que vocês vão ter que fazer aí para não ficar perdido, né, e não ficar, não saber o que aconteceu na disciplina, não ficar em prejuízo em relação ao conteúdo e nem em relação às atividades também. Vamos lá. Primeira unidade, a gente fez uma discussão sobre, né, esse processo em que a gente está vivendo desde aí, no caso no Brasil, desde março, né, em outros países desde dezembro ou janeiro do ano passado, desse ano, né, que é a ideia de isolamento social, a ideia de você estar numa pandemia, né, a ideia de distanciamento social e, principalmente, a ideia do que a gente acaba aprendendo com um vírus, né, que é algo invisível, né, um medo, provoca medo, né, tem essa ideia da invisibilidade, de você não sabe muito bem como ele funciona, tem a ideia da morte sempre iminente, né, então acaba aparecendo aí, como diria o filósofo Heidegger, né, a morte, a gente é um ser para a morte, a única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer um dia, né, e daí o vírus coloca essa certeza de uma forma muito, muito contundente, né, e beleza, isso acontece, o que a gente aprende com isso, né? E a gente vai aprendendo muitas coisas, né? A gente aprende a mexer no Google Meet, a dar aula pela internet, a trabalhar em home office, trabalhar de casa, a usar máscara o tempo todo, né? Aqui em Santa Catarina o pessoal parece que já descobriu a cura do vírus, porque eu passei na rua, assim, mais da metade das pessoas não usam máscara, assim, eu fiquei, tipo, até com medo de sair na rua agora, porque, tipo, você tá... Então, assim, você tem uma... para eles estão lidando de um outro jeito. Eu vejo em Uruaçu que a gente tem, né, o hábito, né, de usar máscara, aprende a se cumprimentar de forma diferente, né, sempre levando, às vezes, o cotovelo, só um soquinho, né, não pega na mão da pessoa, não sei se até aqui isso é tão preventivo assim, mas, enfim, a gente aprende formas de vida diferente, né, a partir do momento em que se instala né, o processo pandêmico que o Boaventura de Sousa Santos, né, um pensador, um filósofo português, escreve esse livro, né, A Cruel Pedagogia do Vírus, né, o que a gente aprende, né, a partir da iminência, né, desse processo. E daí antecipo para vocês, né, o Boaventura vai dizer que esse processo da pedagogia nada mais é, né, lembrando nossas discussões nas aulas iniciais, do que consequência de uma crise muito maior, que é uma crise que a gente desequilibrou o mundo,
né? Então, assim, o ser humano, ele sempre se sentiu superior, né, aos vegetais, aos animais, aos minerais, sempre teve uma ideia, né, de dominação do mundo, né, principalmente a partir do processo, daí vocês vão estudar com o professor Pablo, em História e Filosofia da Educação, o ser humano, ele, a partir, né, da identificação que ele faz da sua racionalidade, né, como o eixo central de que o identificaria ou o diferenciaria dos outros seres vivos, ele se sente superior, ele passa, entre aspas, a dominar. E daí vem um vírus, né, e dá uma rasteira na gente. Né? Então, assim, o que o Boaventura está propondo é a gente repensar não só a cura para o vírus, né, não só essa questão do vírus, mas a repensar o nosso modo de viver a vida no mundo que ele vai chamar de ecológico, ou que o Capra, que é o autor que o Pablo vai passar com vocês, vai chamar de um mundo sistêmico, né? Um mundo mais equilibrado, né? Você não precisa ser vegano, vegetariano, budista, zen, essas coisas, né, New Age, não precisa ser isso, né, não é isso que o Boaventura está querendo dizer para a gente. O que ele está dizendo é que a gente entenda que nós somos passageiros nesse mundo e que esse mundo ele precisa se reequilibrar e a gente aprender a respeitar, né, os espaços dos outros seres vivos, inclusive os não humanos. Então, essa é um pouco, né, a ideia que ele está tentando propor, né, nessa reflexão. Um livro extremamente curto, né, 30 páginas, né, de Word, uma letrinha grande, não tem imagem, infelizmente, né, porque o vírus não tem imagem, mas, assim, ele trabalha, assim, com uma linguagem muito tranquila, tem, né, coloquei para vocês uma entrevista com ele, então, comentei, professor, 30 páginas, eu não consigo ler o livro todo, não tem problema, tenta assistir ou ouvir a entrevista, às vezes você está ali no trabalho, põe lá na televisão, vai tentando ouvir, pega algumas coisas, né, essa foi a nossa primeira unidade. Eu peço que os alunos que entraram agora façam isso, e participem lá no fórum, então vocês veem que tem um fórum ali, né, um ATV01, que é a primeira atividade de vocês, comentem o que vocês acharam, né, do livro, mas fazendo duas coisas, né, uma pergunta sobre o livro, né, sobre essa discussão. Então, vocês podem perguntar aí algo que vocês já têm a resposta ou algo que vocês ainda não têm a resposta. Tipo assim, eu li o livro e fiquei com essa dúvida aqui, né? O que ele quis dizer com essa expressão aqui, por exemplo, né? O que ele quer dizer com crise do capitalismo? O que ele quer dizer com processo ecológico de vida? Então, não fiquem na dúvida. Você pode fazer uma pergunta e, além de fazer a pergunta, você tenta responder, né, a pergunta de um colega seu que já está lá no fórum. Pode ser uma das perguntas que os colegas já fizeram essa atividade, ela está em aberto ainda, então a ideia é que vocês façam esse processo. Uma pergunta e respondam a questão de um outro colega, né? Se quiser voltar a dar um feedback para o colega que respondeu sua pergunta, tipo assim, obrigado, me esclareceu e tal, né, beleza, fica bacana, né? Mas, enfim, é só mais para vocês tentarem fazer essa interação a partir da unidade 1. Gente, não precisa ser uma pergunta extremamente elaborada, né, não precisa, eu só não vou, assim, avaliar uma pergunta, né, qual que é o nome do livro, né, quem que escreveu o livro Pedagogia do Vírus, que daí, assim, é muito raso, mas, assim, tenta fazer uma pergunta, né, o que te provocou, né, o que te incomodou e que você ficou pensando, né, a partir da unidade 1. Essa foi a unidade 1 que a gente já trabalhou com a Ana Kessia, com o Maurílio, né, com a Vivi, então eles já fizeram essa unidade, e os alunos que já fizeram, se quiserem voltar lá e ajudar os colegas a entender melhor a atividade e fazer, né, fiquem à vontade para vocês também conversarem, né, e se ajudar. Unidade 2, veja, essas unidades estão dentro desse primeiro bloco aqui de discussão, né, a unidade 2, eu coloquei, né, intitulei ela, né, as funções sociais da educação, né, instituições educacionais, no caso, né, na sociedade contemporânea. Gente, nessa unidade 2, que é um texto, né, que está aqui, a aula também está gravada, né, vocês veem que tem aula 1, aula 2, já está disponível no YouTube, eu deixei lá porque daí vocês acessam o canal, fica mais fácil de ver as aulas, né, são as aulas que eu tive com os colegas de vocês, que a gente discutiu, que eu apresentei um resumo desses textos, tá o texto original ali, mas eu apresentei um resumo. Nessa aula
da função social da educação, eu trouxe um texto do Lucchesi, né, do Cipriano Lucchesi. Ele é um professor, né, brasileiro, né, vivo ainda, atuante, e nesse texto ele tenta dar um chacoalhão na gente para pensar a educação, né, porque a gente tende a pensar a educação, a gente vê muitos os discursos, né, da educação como redenção, né, ou que ele diz, né, uma educação redentora, né, quando vem aquelas coisas, né, só a educação salva, né, para tirar as crianças das drogas lá na favela, tem que levar educação, levar projeto social. Eu não estou dizendo que é isso, que não possa ser isso, entendeu? Que ela talvez possa fazer, mas às vezes a gente coloca a educação como responsável para resolver problemas que nunca vão ser resolvidos porque ela está trabalhando na consequência e não na raiz do problema, né? O problema da criança, por exemplo, na favela de usar droga ou se meter no tráfico, não é um problema educacional. A gente sabe muito bem que não é. É um problema do quê? É um problema de desigualdade social e de acesso às condições materiais de subsistência, né? Essa criança, às vezes, vai para o tráfico, não é porque ela não foi para a escola. Às vezes, ela nunca precisaria ter ido para a escola. Mas se ela tivesse, às vezes, condições de sobreviver, de ter, né, de ter acesso à saúde, de ter acesso a esporte, a lazer, a uma moradia, né, a um lugar com saneamento básico, né, a dinheiro para comprar comida e água, né? Então, se ela tivesse minimamente condições para sobreviver, ela talvez não iria, né, entrar no tráfico de droga, e a educação nem seria preciso nesse caso aqui, né? Então, assim, o Kessler está dando uma chacoalhada na gente para dizer assim, a educação, ela é importante, né, só que ela é uma espécie de remédio, né, ela é paliativa, ela não é preventiva, né? Então, assim, às vezes ela vai atuar lá onde é que o problema já está, e a causa do problema ela não vai conseguir resolver, às vezes ele tá para cá, né, tem outras consequências, né? Então, vimos a educação como redenção, e tem a ideia da proposta da educação como reprodução social, né? E daí aqui a gente fez uma ponte com os institutos federais, né? Todo mundo vai lembrar, vocês lembram, eu acho que vocês são super jovens, né? Eu nem vou falar a minha idade, mas vocês são, acho que a maioria aí se formou recente no ensino médio, e todo mundo passou, né, ou pelo menos ouviu muitas das discussões que teve quando houve, né, a mudança da presidência para o Temer e depois para o Bolsonaro, né, sobre a discussão do novo ensino médio, né? Essa discussão ela foi tão acalorada e ela revela para a gente como que a educação ela é uma disputa política e ela não é igual para todo mundo, né? A educação que a gente tem aqui dentro do Instituto Federal, né, ela é muito diferente da educação que a gente tem, e agora eu estou falando de ensino médio, né, que ela é universal, né? Então, por isso que eu estou usando o exemplo do ensino médio. Ela é para todo brasileiro tem direito à educação pública de nível médio. Infelizmente, ainda não temos esse direito no ensino superior. Mas vamos lá. A educação que a gente dá no Instituto Federal, ela tem uma filosofia, né? Ela tem uma perspectiva que é muito diferente, por exemplo, se você for numa educação técnica profissionalizante do Senai, né? Ela tem outra perspectiva. Então, assim, o Lucchesi, ele vai colocar que nem toda educação é igual, ela se distribui de forma diferente nas regiões do país, se distribui de forma diferente dentro de instituições públicas, né, federais, estaduais e municipais, e também entre escolas particulares e escolas públicas, né? E às vezes ela faz exatamente isso para você reproduzir, né, uma estrutura às vezes, de desigualdade ou uma estrutura de vida que já existe, né? Então, eu vou fazer um resumo bem grosseiro, mas ele não é simplório, né? O pobre vai para a escola pública, né, no ensino básico, e o rico vai para a escola particular, né? Por que isso não se repete, por exemplo, no ensino superior? Geralmente, quem acessa o ensino superior é aquele que veio da escola particular, nas públicas, né? Então, assim, aquele que vai para o ensino superior público, nas universidades federais, né, nas universidades estaduais, né, e principalmente essas grandes universidades, né, como USP, UERJ, UFSC, UFMG, UNB, que são universidades centenárias, praticamente, né, quem acessa, né, agora as cotas mudaram um pouco, mas quem acessava até então essas universidades
eram filhos, né, de uma elite, filhos daqueles que frequentaram a escola particular, né, de formação básica particular. Enquanto que aqueles que frequentavam as escolas, né, muitas delas sem condições materiais, né, sem sala de aula, sem ar-condicionado, sem ventilador, sem giz, sem nada, né, às vezes até sem professor formado na área, o que não é raro, e esses estudantes, eles não conseguem acessar o nível superior público, e daí, se quiser estudar, vai ter que pagar, né, e ir para o particular. Então, aqui a gente tem um processo de reprodução, né, as instituições educacionais reproduzem, no caso, desigualdades de acesso, né, à cultura e ao conhecimento, né. Então, o Blucase, ele chama isso, né, e ele apresenta esse problema para a gente. Isso foi o que a gente discutiu nas funções sociais da educação. E ele apresenta uma proposta na qual ele acredita, né, que é a educação como transformação, né, e daí sim, a educação como transformação, ela não é aquela educação que salva, é aquela educação que dá um chacoalhão na gente, né, e é isso um pouco que eu quero fazer com vocês, né, essa disciplina aqui, nessa disciplina eu faço meio um pouco de papel de advogado do diabo, né, eu tento dizer que a educação, ela não é tão legal assim, né? Então, parece um pouco contraditório, né, mas é um pouco isso, né, a filosofia, ela exatamente vai colocar, ela vai tentar, né, desmistificar um pouco, né, às vezes esses processos que a gente faz em relação às instituições educacionais, e assim, estudar não é legal, estudar não é fácil, estudar exige empenho, nem sempre dá retorno, né, às vezes dá retorno, né, todo mundo tenta convencer que dá, mas nem sempre dá, não é porque vocês vão se formar em química que vocês vão precisar dar aula, ou que vocês sempre vão atuar na química, né, a minha experiência, né, eu me formei em filosofia, depois eu fugi da área, e hoje eu volto, então a gente tem, então assim, eu tento desmistificar um pouco nessa ideia da educação, né, como a bonitinha, né, que se vende num pacote aí, que às vezes, muito agora, a gente vai começar o processo político, né, e certeza, né, que saúde e educação são duas coisas que vão aparecer nos discursos, fiquem atentos a isso, e tentem perceber de que forma que ela é vista, né, geralmente ela é vista como essa redentora, né, acesso a todos, educação pública gratuita de qualidade, mas que a gente sabe que não tem, né, então, assim, vem o discurso político super bonito, e aqui na nossa sala vocês fiquem muito à vontade, né, para vocês abrirem, né, no caso aí, falarem, escreverem, se manifestarem, porque de fato é isso, eu faço um pouco esse papel do advogado do diabo, que é para a gente, assim, tentar desmistificar, né, ou desnaturalizar algumas questões que a gente tem em relação à educação. Nessa unidade 2, vocês vão ter uma outra atividade, né, porque tem só uma hora de aula, então, para complementar a carga horária, tem um documentário aqui para vocês assistirem, né, o documentário Nunca Me Sonharam. Se tiverem problema de acesso a ele, vocês me avisem, tentem usar outro navegador antes, e a partir desse documentário Nunca Me Sonharam, e daí agora eu peço a atenção dos alunos que já estavam na turma desde o início, depois de assistir esse documentário, eu vou pedir para vocês produzirem uma resenha, né? Então, segunda atividade, a primeira foi o fórum, coisinha bem curta, 2, 3, 4 linhas, daquilo que vocês estão pensando mesmo. Essa atividade é um pouquinho maior, né, então ela é uma produção textual, mas também não é maior assim, gente, 15 páginas, 10, não, escrevam aí 2 ou 5 páginas, já tá bom, né, então, assistam o documentário, um documentário maravilhoso sobre a realidade das instituições públicas do Brasil, e tentem analisar o documentário, então, a resenha, ela é um gênero textual, né, de análise, tentem analisar esse documentário a partir do texto do Lucchesi, né, que é aquele texto, né, da educação, ela é redentora, transformadora ou reprodutora, né, das estruturas sociais. Então, tentem fazer essa resenha. Por que eu pedi atenção dos alunos, né? A resenha era para ter sido entregue na semana passada, mas a gente, na verdade, está estendendo todos esses prazos para entregar até dia 30, né, até o final desse mês,
eu conversei com a professora Cristiane, que é a professora de português de vocês, e ela vai trabalhar o gênero resenha, ela vai assistir o documentário porque ela não conhece, então eu já passei para ela o documentário, já passei o texto do Lucchesi para ela, e vou passar o texto da próxima unidade também, que ela vai ler os textos, então ela vai estar ciente do que vocês têm que produzir, né? Vocês vão produzir uma única atividade, que é essa resenha, que ela tem vai exigir um pouquinho mais de tempo de vocês, mas ela vai valer nota para as duas disciplinas, né? Vocês vão entregar tanta atividade para mim, e exatamente o mesmo texto, a mesma atividade, vocês vão entregar para a professora Cristiane, combinado? Né? Até dia 30. Quando chegar no gênero, lá na disciplina de português, no gênero resenha, né, vocês já podem, né, ir discutindo com ela algumas questões que aparecem dentro do documentário. Né? Você pode escolher analisar o documentário de uma forma total, ou algumas partes do documentário, perfeito? Por ele é dividido, acho que em 4 ou 5 partes, você pode, eu gostei dessa parte aqui, eu vou analisar essa partezinha aqui. Daí você analisa aquilo lá a partir, fazendo um diálogo, tanto com o texto do Boaventura de Souza Santos, principalmente com o texto do Lucchesi, e com o texto dessa próxima unidade, que foi a unidade 3, do blocão número 1 aqui. Na unidade 3, Professor, pode falar, Ana Lívia. então é para fazer uma alusão tanto da unidade do texto do Lucchesi, do documentário e do texto da terceira unidade? Isso, né? A ideia é que vocês tentem, porque assim, esses dois textos, né, o do Dermeval Saviani, que está na terceira unidade, e o texto do Lucchesi, eles meio que se complementam, né? Se você não quiser usar o texto do Saviani, tenta usar pelo menos o texto do Lucchesi, né? O texto do Lucchesi, gente, também é um texto curto, eu acho que dá tipo umas 10 páginas de livro, então é bem tranquilo. De novo, professor, não tem muita dificuldade de leitura, não tem muito tempo, não tem problema, tem a aula gravada, né, e vocês podem, por exemplo, ouvir a aula, né, colocar lá um fonezinho de ouvido, né, vocês podem ficar ouvindo a aula e tentem compreender, né, o que aparece dos elementos do texto do Lucchesi lá no documentário. Eu acho que quando vocês, primeiro leia o texto do Lucchesi ou assistam a aula, quando vocês assistirem o documentário, você vai ter momento assim, gente, essa fala dessa aluna aqui cabe certinho aquilo que o Lucchesi está falando. Ou a trajetória desse menino, né, que, por exemplo, lá da roça, e que daí para mim é a parte mais bonita do filme, que foi o que intitulou o documentário, né, daquele menino lá da roça, que ninguém apostava nada, e veio de uma escola pública e depois se torna um médico, né, nunca sonharam que ele se tornaria um médico, que ele conseguiu. Então você tenta ver, aí você vê que a escola está transformando a vida das pessoas, ela não está sendo só aquela coisinha bonitinha de salvar, ou de manter, né, ele na roça e querer reproduzir que ele fique na roça, né? Então, assim, você pode às vezes pegar uma partezinha do texto, uma cena do documentário, e a partir daí você escrever aí umas 3 páginas de resenha, perfeito? Daí tentem. Isso, tudo numa. Veja, vocês não vão fazer a resenha do texto. Vocês não vão fazer a resenha do texto do Saviani nem do texto do Lucchesi. A resenha ela é voltada para o texto, no caso, texto, vídeo. Vocês vão fazer a resenha do documentário, entendeu? E daí, para problematizar o documentário, eu sugiro que vocês utilizem, né, os textos do Lucchesi e do Saviani. Não quero usar, professor, não vou utilizar esses textos, né, ou porque eu não li, porque não quero pagar, às vezes, vergonha porque eu não li. Eu vou fazer a resenha só do documentário com aquilo que eu escutei na aula e que a gente foi discutindo. Perfeito também. Então, não use o texto. Se achar que o texto só vai atrapalhar para fazer análise, faça a análise do documentário. Perfeito? Então, assim, eu fico olhando aqui para o canto, mas é melhor olhar para cá, né? Faça a análise do documentário. Perfeito? Né? Fica mais... eu acho que mais nítido. E quando chegar na disciplina de português, talvez a Cris ela vai direcionar isso melhor para vocês, porque a resenha não precisa ser só de texto, gente, né? A resenha, você pode fazer uma resenha de uma música, de um evento, você pode fazer, no caso do documentário. Então, eu estou sugerindo esse documentário, porque ele é um texto, mas ele não é um texto escrito, né? Ele tem uma linguagem ali passando no documentário, e ele tem um conteúdo que não está necessariamente escrito, né? Então, pode falar, desculpa.
Eu estava pensando assim mesmo, eu estava assistindo um documentário e fiquei assim, se o professor mandar a gente fazer, eu vou fazer do jeito que eu estou entendendo. Uma parte do documentário, assim, um personagem fala alguma coisa e eu ia comentar alguma coisa referente. Eu estava pensando que era assim, mas o senhor falou que pode inserir o texto também, uma parte, né? Que tem a Pode, ver com aquela fala daquele personagem. Agora eu exatamente. entendi Ah, melhor, é porque eu não sabia. não, Como eu mas exatamente, é essa a fazia ideia. coisa errada, desorganizada. Se o professor, tá tudo errado, não vou aceitar. Aí, Não tem isso. Eu quero que vocês façam o exercício de problematizar o documentário, né? É um documentário muito bacana e que, assim, me marcou bastante e, assim, eu sempre faço que é um dos únicos vídeos que eu passo em sala de aula, porque, para mim, é um documentário muito valioso, sabe? Eu me vejo e eu acho que vocês vão se ver no documentário em muitas cenas, né? Em muitas cenas, eu acho que quando alguns alunos, algumas personagens que passam nesse documentário falam algumas coisas, parece que é eu que passei pela mesma coisa, né? O que, não, isso aqui eu também vivenciei. Então, marcou muito para mim o documentário. E o texto, ele é só para complementar a análise, entende? É só para vocês terem, assim, um panorama teórico para, digamos assim, qualificar a análise de vocês. Se vocês acharem que o texto que esses textos aí vão mais atrapalhar do que ajudar na análise, e vocês quiserem se ater com aquilo que a gente veio discutindo, sem precisar citar o texto, sem fazer referência, não tem problema. A resenha é do documentário só, tá? Eu estou falando aqui do texto, mas eu até esqueci antes de deixar isso claro para vocês, né? Gente, então na unidade 3, né, ela está meio que relacionada com a unidade 2, né? Porque na unidade 3, daí a gente pegou, de fato, os dois conceitos, educação e trabalho, né? O principal texto da unidade 3 é o segundo aqui nessa ordem, é o Trabalho e Educação, do Dermeval Saviani, né? Esse texto da classe que vive do trabalho, do Ricardo Antunes, eu citei ele bem rapidamente, eu não apresentei, eu não discuti o texto com a turma, né? Então, eu discuti o texto Trabalho e Educação, e basicamente, assim, de um jeito bem, né, a gente já está quase no finalzinho da aula, só para vocês terem uma ideia aqui do que o texto fala, o Saviano ele vai problematizar a seguinte questão: o ideal é que trabalho e educação se complementem, né? O ideal é que você aprenda pelo trabalho, né? Então, enquanto você trabalha, você aprenda e que você tenha momentos de se educar, se aperfeiçoar para também aperfeiçoar o trabalho seu, né? Essa é a ideia. No entanto, às vezes esse processo ele não ocorre, ou melhor, trabalho e educação se separam, né? E nessa separação ela vai acontecer de formas concretas, né? Por exemplo, sei lá, né, por que a Aline não foi fazer engenharia, né? Ah, professora, eu não fiz engenharia aqui no IF porque à tarde eu preciso trabalhar. Então, eu só posso estudar porque eu tenho meu trabalho. Você vê que tem uma relação aqui de oposição, né? Parece que o trabalho, no caso o emprego, né? Nesse caso ele está em relação de oposição à educação, né? A ideia de formação aqui. E o Ricardo, o Dermeval Saviano, ele vai ver isso ao longo da história da humanidade. Como que há relações, né, de complementariedade entre educação e trabalho, e que daí seria o ideal, porque para ele o que define o ser humano não é a racionalidade, mas é o trabalho e a capacidade do ser humano adaptar o mundo ao seu redor para si. Como que acontece, às vezes, momentos de oposição entre educação e trabalho, e aí na Idade Média a gente já teve momentos em que o trabalho ele era visto como um pecado, né? Então, se a gente pegar, voltar lá para Santo Agostinho, por exemplo, ou Tomás de Aquino, né, os dois grandes teóricos, filósofos da Idade Média, trabalhar era um castigo de Deus, né? Então, e quem teria a oportunidade de se educar, né, era aquele abençoado, né? Era alguém que Deus estava dando oportunidade. Então, há aqui uma relação de oposição, e na modernidade, né, a partir do processo industrial, né, principalmente na Inglaterra, ali a partir de 1700, né, com a introdução de novas tecnologias, as indústrias passaram a requerer gente especializada, né, o processo de especialização desencadeou um processo de reaproximação entre trabalho e educação,
mas às vezes de forma instrumentalizada, né? Não é que você vai se educar para você estudar línguas, cultura, né? Não é isso. Você tem que ir lá para aprender, mexer naquela máquina e deu conta, e é isso. Mas há um processo de aprendizado aqui. Eu vou usar uma expressão de um autor norte-americano que ele vai chamar isso de síntese insatisfatória. Há uma síntese, há uma aproximação, mas ela é insatisfatória, porque ela não é aquela relação de complementariedade, né? Por fim, para a gente finalizar o que a gente viu nesse primeiro bloco, né, vem esse texto aqui, definindo a natureza da educação com base, né, nos seus sujeitos pedagógicos. E o texto principal foi esse aqui, né, o texto de referência sobre a natureza e a especificidade da educação, também do professor Dermival Saviani. Coloquei um segundo texto, a filosofia do cotidiano escolar, mas eu não cheguei a trabalhar esse segundo texto com a turma. Ele é um plus, né? Ele é aquele texto que, se você quiser se aprofundar um pouquinho mais, ele está lá, né? E exatamente, a atividade resenha, né, da aula da unidade 2, né? Só um minutinho, eu já falo da atividade da unidade 3 e da unidade 4, perfeito? Então, nessa discussão sobre a natureza e a especificidade da educação, né, basicamente, né, o que o Dermival Saviani está falando para a gente é o seguinte: a gente tem que entender que educação também é trabalho, mas ele não é um trabalho material, né? Diferente, né, de um trabalho aonde eu não sei, né, com que você trabalha, mas, por exemplo, diferente de eu ir numa indústria, né, automobilística, eu ver lá o pessoal montando um carro, né, tá lá os mecânicos e tal, montou o carro e o carro saiu lá no final da linha de produção. Veja, eu tenho um sujeito que trabalhou e eu tenho um produto material final separado desse sujeito. Na educação isso não acontece. Por quê? Porque a educação, ela é um trabalho não material. Ao mesmo tempo em que, perceba, o pulo do gato. Desde as 7h10, a hora que a gente começou essa aula, ao mesmo tempo em que eu estou dando aula para vocês, vocês já estão consumindo o produto que é a própria aula. Eu trabalho, faço um produto que é a aula, e vocês, entre aspas, consumidores, já utilizam a aula. A hora que a gente desligar a câmera aqui, acabou tudo, né? A educação nesse trabalho não material, ela, né, claro, você pode ficar refletindo depois, mas a natureza, né, a especificidade da educação é exatamente esse processo não material em que aquele que produz, aquele que consome, e que está consumindo, e o produto, eles se relacionam de forma simultânea, né? Então, e ele não é perene, né? Então, essa foi o bloco, né, as 4 unidades que a gente estudou, que dá um panorama para vocês tentarem entender, né, a grande questão, afinal, o que é educação. Se a gente quiser definir o bloco, a grande pergunta que está nesse bloco é tentar a gente entender, afinal, o que é educação. Né? E daí a gente trouxe esses autores, né, para problematizar isso. Na unidade 3 e 4, eu não abri ainda para vocês, né, eu vou dar uma seguradinha, acho que até ali pelo dia 10, né, vou dar uma seguradinha até o dia 10, eu não abri, eu vou abrir 2 questionários. Gente, questionários super simples, daqueles que, se vocês derem Ctrl F no texto lá e procurarem, às vezes você já acha a resposta fácil, mas eu faço questão de fazer esses 2 questionários, né, vão ser múltipla escolha, objetiva, só para vocês irem no texto, lerem a questão e tentar responder, né, com consulta, né, então, assim, é tentar responder mesmo, ver qual que é a questão mais certa, né, qual que é a questão que está sendo posta. Então, eu vou, na unidade 3 e na unidade 4, serão 2 questionários objetivos, também pode responder até o final do mês, dia 30, né, e daí é mais para vocês irem ao texto, né, fuçarem, procurar ali as respostas e tal, discutir entre vocês mesmo aí, olha, eu respondi desse jeito, o que você acha, né, podem responder junto. A ideia aqui é provocar um momento em que vocês possam fazer essa atividade, não é testar o conhecimento de vocês, né, esse questionário ele é mais para vocês fazerem uma atividade onde vocês gastem aí no mínimo uns 15 minutos, meia hora, para fazer a atividade e refletir sobre esses 2 textos, né? Então, a ideia é um pouco essa, né? Não é ficar testando,
provando que vocês conhecem, não. O que eu quero mais, assim, que vocês se dediquem mais é a produção da resenha, que vai valer a nota para as duas disciplinas, mas é porque ela traz um pouco, assim, né, de todos esses problemas que a gente trabalhou nesse grande bloco do primeiro bimestre, né. Então, os estudantes, né, que entraram agora, né, eu vejo que tem muita coisa para fazer, mas, assim, não se desesperem, né, o prazo está até dia 30, qualquer coisa eu consigo, eu só não consigo passar do semestre, o semestre ele encerra dia 11 de novembro, eu não vou conseguir passar dessa data para a entrega de atividades, né, mas, assim, tem até o final do mês, se não entendeu, mandem lá no grupo do WhatsApp, eu respondo, podem mandar aqui no chat do Moodle, tem o meu e-mail, né, cada aula, eu tenho que publicar ainda a última aula que eu dei, né, eu estou disponibilizando lá no YouTube, tem o meu e-mail, no final da aula eu deixo meu e-mail lá para vocês, mandarem e-mail para mim, né, se tiver dúvida, conversa com os colegas que já estavam, que participaram desse primeiro bloco, né, só não fiquem com as dúvidas, tá, e não tenham medo de perguntar, ninguém aqui faz pergunta idiota, né, se há uma dúvida é porque talvez eu não esclareci, né, ou da melhor forma possível, né, como a Ana Kessia comentou, né, é obrigatório do texto, eu não tinha esclarecido, né, não é obrigatório, ele é digamos, um plus aí para você facilitar, eu acho que pode facilitar a análise, então, sempre fique muito à vontade para vocês entrarem em contato comigo. Isso foi o bloco 1. Na semana que vem, nós vamos ter aula, deixa eu pegar aqui o calendário, né, nós vamos ter aula dia 8, dia 15, dia 22, dia 29 e dia 5. Né? Então, assim, gente, nas quintas-feiras, a gente tem aula síncrona, então é preciso que vocês venham à aula, né, que vocês assistam, que a gente discute, que pode se manifestar e tal, e nessas quintas-feiras eu apresento os textos de cada unidade, né, na verdade, nesse terceiro vão ser só 3 unidades, então vão ser menos unidades, eu vou apresentar uns textos, né, já antecipo, o que a gente vai discutir agora, professor? Agora sim a gente vai discutir filosofia, né, agora sim não que antes não era filosofia, né, antes, ou melhor, não é que antes não era filosofia, mas era uma filosofia mais introdutória, agora não, agora a gente vai ler textos de filósofos, né, dos clássicos, e eu escolhi para a gente trabalhar, né, 2 textos, né, 2 autores da modernidade, que é o Immanuel Kant, eu acho que vocês já ouviram falar dele, né, mas se não ouviram, né, ele sempre aparece aí, ele é um autor carimbado na modernidade, e o Rousseau, né, o Rousseau lá da política, lá da filosofia política, a gente traz agora para pensar a educação, né, com um texto dele, né, sobre educação. Então, são 2 unidades diferentes, provavelmente a gente vai gastar umas 2 aulas com o Kant, uma aula com o Rousseau, e as últimas 2 aulas, eu estou deixando para a gente trabalhar a educação clássica da Grécia Antiga, chamada Paideia, que não tem como você sair de um curso de filosofia da educação sem pelo menos ouvir falar desse termo, né, ou saber que Paideia tem a ver com Grécia Antiga, e daí lá a gente discute a especificidade desse processo educacional dos gregos. Então, agora sim, a gente vai entrar em textos, né, um pouquinho mais complicados, porque são textos datados, né, são textos escritos ali na modernidade, né, final de 1600 e meados também de 1700, e textos da Grécia Antiga, né, 600 antes de Cristo, então ele tem uma dificuldade maior de leitura, mas eu vou estar aqui exatamente para ajudar vocês, né, eu venho na aula exatamente sistematizando esses textos, trazendo os principais elementos, né. Então, esse vai ser o grande bloco do nosso segundo bimestre. Serão 3 unidades, né, trazendo autores aí da filosofia propriamente, né, e autores clássicos, né, Immanuel Kant, né, o Rousseau e provavelmente o Platão, né, então a academia lá do Platão. Daí também vai mais ou menos repetir, vou fazer algumas atividades para cada unidade ali, um questionário, um fórum, vou pensar, se vocês quiserem propor alguma atividade, fiquem à vontade, no máximo até segunda-feira eu apresento para vocês esse plano, beleza? Na segunda-feira, gente,
Daí, só para vocês entenderem, eu falei que na quinta é obrigatória a participação, né? Na segunda-feira, às 21 horas, a gente tem o que a gente chama de atendimento. Esse atendimento, ele não é obrigatório, tá? Se ninguém da turma quiser aparecer e dizer assim, gente, eu não quero, não, já estou sabendo, eu vou pegar esse horário para fazer a atividade. Beleza, eu não entro aqui e vou ficar aqui, né, fazendo outra coisa. Mas se você, na quinta-feira, na segunda-feira a gente combina antes, né, ali 1 hora, 2 horas antes, a ideia não é ter uma aula, né, a ideia é vocês virem tirar dúvida, não entendi isso, se quiser apresentar o trabalho, né, quer rever algum texto, por exemplo, na próxima segunda, eu queria que vocês participassem do atendimento, porque eu vou apresentar o nosso segundo bimestre. Ele é curto, né, ele é só novembro, né, então, basicamente, ou melhor, só outubro até início de novembro. Então, ele é 1 mês e 1 semana. Então, eu gostaria que vocês participassem, porque daí na segunda-feira eu apresento para todo mundo o plano do bloco 2. Perfeito? Então, a gente fez o bloco 1, os alunos que estão desde o início, né, estão desde março, que passaram por todo esse processo, já viram esse bloco, né, eu peço aí que vocês ajudem os colegas, tirem as dúvidas, né, deem uma força aí para os colegas, mas eu também fico aqui para isso, tá, eu não vou fugir da minha responsabilidade, tá bom, pessoal? Podem me procurar, mas eu peço, né, com os colegas, também conversem com eles, e daí na segunda eu apresento o bloco 2 e a programação certinho, né, do bloco 2. A princípio, todas as atividades estão para o dia 30, tá? Para o último dia do mês. Gente, alguma dúvida?
mais atrapalhar do que ajudar vocês. Gente, mas é isso. De minha parte, hoje é isso. Deixa eu até interromper aqui a minha apresentação. De minha parte, o que eu tinha para conversar com vocês era mais uma conversa mesmo, mostrar o que aconteceu. E, se vocês tiverem dúvidas, podem se manifestar, né? Uma que talvez vocês poderiam perguntar é a chamada, né? Gente, eu faço chamada aqui por um aplicativo, então sempre tentem, né, fazer o login de vocês com um e-mail que apareça o nome de vocês, tá? Então, tentem aí, eu vi que tem vários nomes, né, tipo, por exemplo, o Matheus Gutierrez, o Thalisson. Se esses não forem o nome de vocês, que vocês estão usando um e-mail aí, do pai, do colega, do irmão, tentem criar um e-mail que mais ou menos apareça aí o nome de vocês, para depois eu lançar a presença de vocês nessas aulas, tá bom? Alguma outra dúvida? Antônio, Thalisson, tudo tranquilo? Cleidiane? Então, perfeito, gente. Vou disponibilizar essa aula também lá no YouTube, né? Sempre que vocês estiverem aí com dúvidas, as aulas vão ficar lá todas gravadas, podem usar elas à vontade. E é isso. Então, de minha parte, vejo vocês na segunda-feira, então, né? Como eu disse, não é obrigatório, mas eu gostaria de ver todo mundo. Segunda-feira, às 21 horas, né? Eu mando o link lá no grupo e tento postar ele lá na nossa sala do Moodle anteriormente também. Perfeito? Então, boa noite, até mais, bom final de semana aí para todo mundo e sejam bem-vindos novamente aí ao IFG e à nossa disciplina de Filosofia da Educação. Forte abraço, até mais.